Agora é sua vez. Bom dia, gente. Como falado pela Silvia, eu sou a Bárbara e eu sou biomédica formada em 2024. Hoje eu sou mestranda do Calcium Lab, orientada pela professora Maria de Fátima, e faço parte do programa FISFAR. A linha de pesquisa do nosso laboratório é relacionada a cálcio e fígado. A minha graduação começou lá em 2021. A gente estava num cenário um pouco pandêmico ainda, e eu fiz na UniBH. No início, as aulas eram totalmente híbridas e práticas de laboratório eram extremamente raras e restritas. Então, naquele momento, eu resolvi me dedicar a cursos e projetos de extensão, já que na universidade a gente não tinha nenhuma atividade voltada para pesquisa. Fiz projetos relacionados à saúde pública, a gente disseminava informações sobre algumas doenças, fazendo palestra em escolas, na população um pouco mais carente, fazíamos testes de algumas doenças, como hepatite, e durante a pandemia também a gente fez COVID, exames rápidos para COVID, tinha uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, então a gente fazia desde o cadastramento até a liberação dos exames daquelas pessoas. Depois disso, eu resolvi destrinchar um pouquinho os meus ver qual área que me agradava mais. Então, no meu segundo semestre, eu fiz um estágio em estética, porque todo biomédico tem a hora que a gente fala, e se eu for para estética, o que acontece? Fui na estética e confesso que não me agradou tanto quanto eu pensava que agradaria. Depois, mais para o finalzinho, eu fiz uma em análises clínica, num laboratório Hércules de Nova Lima, que é a minha cidade, um laboratório pequenininho. Foi um estágio muito bom, porque no início eram muitas novidades, então cada dia eu tinha que olhar, pesquisar, estudar mais. Só que com o tempo aquilo foi tornando um pouco rotineiro e isso acabava me incomodando um pouco. Por mais que eu gostasse de fazer aquilo, não me prendia, não me brilhava tanto os olhos. O meu último estágio foi na área de toxicologia. Nesse estágio eu já me senti um pouco mais em casa, vamos dizer assim. Porque cada dia a gente fazia análise de alguma coisa. Lá a gente tinha análise de drogas, de bebidas falsificadas, de comidas contaminadas. Teve uma época que teve um caso de joias falsificadas, que também a gente fez análise dessas joias. Então, esse dinamismo, eu achei que para mim funcionou muito bem. Então, foi aí que eu comecei a voltar de novo a procurar uma iniciação científica. No início, eu tive um pouco de dificuldade de alinhar os meus princípios com algum de um laboratório. As ideias às vezes não batiam e a gente precisava criar uma compatibilidade. Depois de muita pesquisa e procurar, eu achei um laboratório, que é o que eu estou hoje, só que no momento eu não conseguiria fazer IC, porque eu estava no meu último período, o que inviabilizou totalmente a minha vinda naquele momento. Porém, a minha orientadora, a Maria de Fátima, ela me ofereceu ser minha orientadora no mestrado, que é onde eu estou hoje, e me explicou como que funcionava todo esse processo de aceitação, de prova e tudo mais. Eu tinha perdido a prova para entrar no primeiro semestre de 2025, então eu fiz a do segundo semestre. Com isso, eu vi que era muito importante a gente desenvolver um currículo, por mais que a gente não tenha a iniciação científica, é bom fazer outras atividades e experimentar áreas, porque as ciências, muitas vezes a gente acha que é uma coisa, só que na hora que a gente coloca em prática não é aquilo que a gente queria. Então é bom a gente ver o que realmente é do nosso interesse, e assim que a gente achar algo que a gente gosta, aprofundar naquilo. E às vezes as oportunidades aparecem, mas não vai ser sempre que elas vão estar ali. Então, se não aparecer, a gente vai ter que fazer ela aparecer de um jeito ou de outro. Então, o primeiro contato é sempre um pouquinho mais difícil, uma coisa mais receosa. Então, sempre olhe primeiro qual que é o interesse no tema do laboratório, e é muito importante ter o comprometimento e a disponibilidade de horário, que é o que mais causa conflito.
É importante também participar de grupos de divulgação de vagas. No WhatsApp tem inúmeros grupos que fazem divulgação de IC, mestrado, doutorado, e nele você consegue ver quais professores trabalham na linha e qual a linha de pesquisa de cada laboratório. Quando você achar um laboratório que você goste e conseguir uma entrevista, é importante você colocar suas dúvidas naquele momento e ser uma troca mesmo a entrevista, porque você também tem o direito de perguntar para ver quais são as expectativas dele em relação a você e a sua em relação a eles. Acompanhar também sempre redes sociais e canais institucionais. A maioria dos laboratórios tem grupo e eles ficam movimentando de acordo com o que eles fazem no dia a dia deles. E a, essa área, ela é um pouco instável. Então, vai acontecer coisas que a gente não esperava, frustrações vão a todo momento, mas é bom que isso faz parte da vida do cientista. Então, é bom você ter isso na cabeça e alinhar sempre as expectativas. E, às vezes, causa um desgaste muito grande. E, se for necessário um suporte a mais, é importante ter ele, para a gente conseguir manter o dinamismo da coisa. Obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada, Bárbara. Eu vou chamar a Laura agora para apresentar e aí depois a gente passa para as perguntas. Pode ser? Pode ser, bom dia, tudo bem? Eu só vou pedir para a Bárbara projetar para mim, porque o meu computador ele tá um pouco complicado hoje. Assim que ela projetar, eu começo. Obrigada. Só precisa colocar na tela cheia. Ainda não tem tela cheia? Não, só um instante, gente. Tá indo. Bárbara agora está projetando imagem espelhada minha. Laura, você quer me E mandar? o que que a gente pode fazer É também, passar para o se for o próximo, não? caso, é passar para o próximo Tá, enquanto a gente ajeita a apresentação da Laurinha. tá, Tá bom, beleza. pode ser. Então, agora, Pedro ou Marcos, qual dos dois que quer apresentar agora? Não, o Marcos tem mais tempo de casa, pode ser ele. Marcos, Como é que você é, Pedro? Você tem mais tempo de Ó, casa, meu amigo. posso começar. tá joia. Deixa eu Você projetar aqui. consegue compartilhar aí? Tá aparecendo? Tá sim, Marcos. Mas acho que vocês não estão me vendo, né? Não, seu vídeo parou. Tá, peraí. Pronto, agora a gente está te vendo.
Minha apresentação tá aparecendo para vocês? Tá sim. Bom, gente, então, bom dia a todos. Eu sou Marcos Eliezer, que eu sou estudante de doutorado aqui do programa, e eu gostaria de começar a apresentação já com uma pergunta, né? Da universidade privada à universidade pública, um caminho possível? Eu pretendo, no decorrer da minha apresentação, responder essa pergunta, mas para fazer isso eu preciso falar um pouco sobre a minha trajetória, tá? Bom, diferente de que algumas pessoas pensam, né? Eu nunca tive o sonho de fazer graduação na universidade pública, tá? E por uma série de fatores pessoais, por exemplo, a qualidade da instituição de ensino privado que eu escolhi, a proximidade em relação à minha casa, além da disponibilidade de horário que me permitia conciliar a graduação com o meu trabalho, tá? Então, a minha trajetória, ela se inicia no ano de 2015, quando eu ingressei na graduação de fisioterapia na Faculdade FASÉ, e naquele momento ali, né, eu ainda não sabia muito bem que área eu gostaria de seguir, né, mas eu estava disposto a conhecer todas as possibilidades que eram oferecidas pela faculdade. Isso faz muita diferença para mim, porque, embora eu estivesse numa instituição privada, era um lugar que valorizava muito a pesquisa e o ensino, né, ou seja, oferecia vários editais de iniciação científica e de monitorias remunerados, o que, no mínimo, estimulava o estudante a conhecer um pouco mais, né, sobre a pesquisa e sobre o ensino. Bom, logo no ano de 2016, né, eu ingressei na minha primeira iniciação científica com a ciência aplicada, tá, em que eu investigava a relação entre distúrbios da coluna vertebral e o peso da mochila de estudantes do ensino médio. Paralelamente a isso, né, eu trabalhei com alguns colegas também, avaliando a flexibilidade de atletas de vôlei do Cruzeiro. Tá? Essa etapa foi muito importante porque eu pude entender como que a pesquisa ela dialogava com a prática profissional. Bom, no ano de 2017, né, com a cabeça um pouco mais madura, cientificamente falando, eu ingressei na minha segunda iniciação científica, a qual eu trabalhei com o ganho de flexibilidade de atletas de rugby. Paralelamente a isso, né, a faculdade sempre abria editais de monitoria, a qual eu tive a oportunidade de ser monitor de algumas disciplinas. E isso foi importante para mim porque me ajudou a desenvolver habilidades como comunicação e didática, que são coisas que eu levo hoje, né? Até hoje, final da minha graduação, eu levo os aprendizados que eu tive durante a monitoria. Bom, no final da graduação eu recebi alguns reconhecimentos acadêmicos que teve um significado especial para mim, porque mostrava que a consistência, quando ela era alinhada à dedicação, mas principalmente à exposição àquilo que a universidade estava oferecendo, estavam sendo percebidos pela instituição de ensino. Bom, no ano de 2019, né, eu ingressei como estudante de iniciação científica no laboratório de sinalização cardíaca da professora Silvia, tá? Através da indicação de uma professora que me dava aula na graduação, que tinha sido egressa do laboratório, né? E foi um momento muito desafiador para mim, porque foi meu primeiro contato com ciência básica, tá? Então, como minha formação, ela foi toda pautada na ciência aplicada, né? Foi um pouco difícil esse começo, porque de repente eu estava abordando temas completamente diferentes do que eu tinha visto durante toda a graduação, né? Com enfoque muito mais molecular, coisa que eu nunca tinha tido contato antes. Bom, no ano de 2020, eu ainda estava na iniciação científica no laboratório de sinalização cardíaca e encerrava o meu ciclo dentro da universidade privada, concluindo a graduação em fisioterapia, tá? Neste ponto, eu já sabia que eu queria dar continuidade à minha carreira acadêmica, então eu comecei a me preparar para o mestrado. Ainda no ano de 2020, eu fiz o processo seletivo para o mestrado e acabei sendo aprovado em primeiro lugar. Essa colocação ela foi importante para mim naquele momento, porque mostrou que a formação que eu estava construindo dentro da universidade privada, ela me permitia disputar em igualdade de condições com os demais estudantes, inclusive estudantes que já estavam na universidade pública, né? E aí, durante o mestrado, eu trabalhei com desenvolvimento cardíaco ou maturação cardíaca, né, que são os processos que influenciam o coração para que ele amadureça de forma correta. O meu enfoque maior era a maturação dos cardiomiócitos, que são essas células que eu estou demonstrando embaixo aqui, que são as principais células que conferem ao coração a capacidade de contrair para poder ejetar o sangue de forma correta. Tá bom? Bom, de forma bem simplificada, né, durante o mestrado, nós mostramos que a noradrenalina ela era importante para o desenvolvimento correto dos cardiomiócitos, o que influenciava diretamente na maturação correta do coração. E quando a gente tirava essa noradrenalina do sistema, a gente tinha um cardiomiócito que não amadurecia de forma correta e, consequentemente, esse coração também não amadurecia de forma correta. Para quem tiver interesse em ler esse trabalho foi publicado no American Journal of Physiology
E esse é o título aí. Quem quiser dar um print consegue encontrar esse trabalho de forma gratuita. Bom, é, início de 2022, então, eu defendo meu mestrado e faço a seleção para o doutorado, tá? Mais uma vez, veio uma aprovação em primeiro lugar e mais do que essa colocação em primeiro lugar em si, foi um momento importante porque mostrava que o caminho que eu estava trilhando, né, desde a universidade privada e dentro da universidade pública, era um caminho sólido e um caminho que fazia sentido do ponto de vista científico. Bom, durante o meu doutorado, eu trabalhei com um animal transgênico que expressava um cardiomiócito mutante que tinha uma proteína autofluorescente chamada de hemicitrina, tá? Então esse cardiomiócito, quando a gente olhava ele no microscópio, ele tinha essa coloração amarelada aqui. A particularidade desse cardiomiócito é que a gente conseguia modular uma via de sinalização chamada de sinalização GI. E quando a gente aumentava a atividade dessa via GI, a gente protegia esse coração e fazia esse coração se recuperar melhor quando ele recebia um insulto, né, uma lesão cardíaca. A gente conseguia, inclusive, modular o ambiente inflamatório cardíaco. Mais uma vez, para quem tiver interesse em ler esse trabalho, já é possível encontrar o pré-print dele também na internet de forma aberta. Esse é o título aí. Bom, ao longo dessa trajetória, né, alguns prêmios e reconhecimentos eles surgiram de forma natural, tá? Eu os vejo mais como um reflexo do ambiente de qualidade que eu estava inserido e das parcerias e relações que eu tive a oportunidade de fazer durante esse trajeto. Quando eu estava na graduação, era muito comum eu escutar de forma direta e indiretamente que estudantes da universidade privada dificilmente conseguiriam ingressar numa pós-graduação na universidade pública e que se manter na universidade pública seria ainda mais difícil, né? Então é justamente por isso que quando eu mostro esses resultados, é para externar que quem vem de fora pode sim alcançar os seus objetivos dentro da universidade pública. E que olhar para esses resultados hoje, né, nos ajude a quebrar um pouco dos estigmas frequentes que ainda passam pela nossa mente, né? Quem vem da universidade privada entende muito bem do que eu estou falando. Se eu pudesse, então, destacar um desses prêmios, né, eu destacaria o prêmio Álvaro Osório de Almeida, que é o principal prêmio da fisiologia brasileira, e reforçou, né, a importância do nosso programa de pós-graduação, mas especificamente do laboratório de sinalização cardíaca para a fisiologia brasileira. Então, mais uma vez, eu faço questão de mencionar isso não como um destaque pessoal, tá? Mas como objetivo de mostrar que pessoas que vieram da universidade privada podem sim ocupar lugar de destaque e reconhecimento acadêmico dentro da universidade pública. E mostrar que isso não é uma exceção, tá? É uma possibilidade real. Bom, eu também gostaria de compartilhar que recentemente fomos aprovados no edital de pós-doc, então eu ficarei no laboratório da professora Silvia Guatimozin por mais algum tempo. E se eu puder deixar uma mensagem final, né, é que a trajetória acadêmica ela nunca começa dentro da instituição de ensino. Ela começa na forma em que o estudante ele se envolve com sua própria formação. E os resultados eles acabam vindo como consequência. Também gostaria de compartilhar que o sucesso, né, ele pode partir de pontos diferentes, né? Ele pode ter pontos de partida diferentes. Então, independente do seu ponto de partida, você pode alcançar o sucesso. Independente também da tortuosidade do caminho que você passa durante esse trajeto. Bom, então, por fim, eu gostaria de responder aquela pergunta inicial. Então, a transição da universidade privada para a universidade pública, ela é possível? Então, eu digo que sim, principalmente quando a gente encontra um orientador de excelência e um ambiente acolhedor, como foi o meu caso. Então, por essa razão, eu mostro aqui uma foto do nosso laboratório de sinalização cardíaca e espero que a minha trajetória ajude a mostrar que existem muitos caminhos possíveis, mas que caminhos diferentes também podem levar ao sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Nossa, foi ótima a sua palestra. Eu vou passar agora a palavra para Laura, você já consegue? Vê se o da Laura tá rolando. Se rolar aqui, para poder manter, né, a ordem de antes, Ah, por então mim, beleza. vou pôr o seu, Pedro. Pode também, não tem problema não. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu Mas vou assim, pôr o ó, seu, e aí tem depois a gente. muitas expectativas, hein, gente? A do Marcos aí foi um trem muito bonito. Fala muito bem o menino. Sabemos da sua capacidade, Pedro. Os meninos vão conhecer Não, agora. Zé, eu trouxe literal um slide. Um E trem escrito. enquanto vocês projetam a apresentação do Pedro, eu queria falar uma coisa. Marcos e Pedro já organizaram curso de verão.
Tá, gente? Então, assim, nada disso foi feito para pensar que trazer pessoas que já tinham feito curso de verão, tudo foi assim, aleatório, né? A gente convidava de um, convidava de outro, de acordo com o interesse que vocês iam colocando. Mas vocês percebam, eu espero que vocês que estão aqui na sala agora percebam que existe uma trajetória, tá? Uma trajetória que vai sendo construída, né? O estudante vem, ele faz o mestrado, faz o doutorado. De novo, existem várias. As pessoas estão em níveis diferentes. O Marcos ele está acabando o doutorado dele. O Pedro vai falar agora. Ele acabou de ser aprovado no doutorado, então ele está iniciando essa etapa. Gabriela e Laurinha estão no mestrado. Agora, uma outra possibilidade que as pessoas não estão na sala aqui e não sabem é que esses meninos que estão aqui, no caso, o Pedro e o Márcio, que estou falando que já estão no doutorado, orientam estudantes de iniciação científica, tá? Já orientaram vários, orientam atualmente, né? No caso do Marcos, eu posso falar que está no meu laboratório, mas orienta o Matheus, que foi iniciação científica e hoje é mestrando. Então, isso também faz parte da carreira de um pós-graduando, tá? Isso tudo vai sendo construído ponto a ponto. Vai lá, gente, porque eu falo demais, podem seguir aí. Pedro, pode começar. Oi, você consegue pôr em tela cheia, Alice, por favor? Ah, não tem tela cheia para vocês, não? Para mim tá Ah, aparecendo tela não. cheia. Faz o seguinte, na hora de projetar, você coloca para projetar a sua tela e não o PowerPoint. Que aí na sua tela eu Ah, acho que você consegue colocar ele em tela cheia. tá joia. Mas Para nós não está aparecendo se não tela der cheia, também. não. Mas não seria um problema. Se caso a gente não conseguir, eu acho que não é um Não, a problema. gente dá um zoomzinho aí, aí eu vou guiando aqui outra, que eu tenho ele escrito aqui na minha frente. Então tá tranquilo. Pedro, ele estava na última equipe organizadora do curso de verão Foi bom. E do curso de inverno também. e do curso de inverno. Tá Aí, aparecendo para legal. vocês? Ah, Agora perfeito. tá. Agora tá. Só ver se tá Então, passando. Não tá beleza. passando. Não tá passando. Deixa eu ver. Ah, depois você Ah, dá não, um. tá. Aí, Ih, tá. passou. Legal. Passou, perfeito. Então, a Legal. gente nunca sabe Então, os beleza. problemas que vai enfrentar. Isso é bem É, mestrado, pois é. doutorado, iniciação científica, viu? Nunca sabe o que está por vir. Não, sempre umas coisas inesperadas. Então, bom dia, pessoal, né? Pessoal que está fazendo o curso de verão, né? Foi muito prazeroso quando me convidaram para poder falar sobre esse tópico, porque eu acho um tópico interessante, porque foi uma mudança muito radical na minha vida, do ponto de vista profissional, o que aconteceu a partir do meu ingresso aqui na instituição, né? Eu sou o Pedro, eu sou aluno de doutorado, né, da professora Maristela Poletini, no laboratório de endocrinologia e metabolismo, né, onde no meu projeto, né, agora atualmente doutorado, eu me envolvo mais com a parte do metabolismo, mais precisamente no fígado e os relógios biológicos. E aí, né, eu coloquei como título o título do módulo mesmo, né? Volta só um aí, Alice, por favor. Que era: os professores da FMG não aceitam alunos da universidade particular para estágio. Isso é mito ou verdade? Assim, eu poderia só responder que é mito, né, e acabar por aí, mas eu vou discorrer um pouco do porquê isso seria um mito, né? Mas já adiantando, não é verdade como essa premissa, né? Pode passar, Alice, por favor. Aí eu trouxe um pouquinho da minha trajetória, são as coisas que eu acabei me envolvendo e me formando com o tempo, né? Eu formei em 2017 num curso técnico de meio ambiente através de um programa do governo, que era o Pronatec. Eu acho que nem existe mais esse programa. Onde você ganhava um incentivo para poder fazer o curso técnico, né, somado ao ensino médio. E aí calhou de eu conseguir fazer ele junto com o ensino médio e me formei posteriormente. Mas o interessante é que durante esse curso eu tive acesso, né, a práticas de laboratório, e ali eu consegui desenvolver algumas habilidades que me chamaram a atenção para esse envolvimento profissional, primeiramente com o laboratório, né? Então, manipulação de alguns instrumentos, realizar alguns procedimentos, alguns experimentos mesmo, né, que eu mexia com análise de água contaminada, principalmente naquele momento em que teve
ao rompimento, né, da barragem Mariana, e a gente recebeu até algumas amostras para poder mexer, né, que eu ainda fiquei um tempinho depois da formação. E daí, então, formado lá no curso técnico, eu ingressei na graduação em enfermagem no Instituto Isabela Hendricks, que infelizmente não existe mais. Ele virou agora a PUC Minas Lourdes, se eu não me engano. Era uma universidade tradicional muito antiga em Belo Horizonte, né? Muitos professores meus vieram dessa universidade particular em questão, e, e foi lá que eu tive o meu contato com o programa de pós-graduação, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, né? E durante a graduação, né, eu me envolvi com uma liga acadêmica, onde eu me juntei com um coletivo de alunos e nós desenvolvemos, né, criamos, elaboramos ali uma liga acadêmica justamente para poder criar eventos que fossem online, porque parte da minha formação, 2 anos dela foi durante a pandemia. Então a gente criou um jeito de ter eventos científicos, por assim dizer, que a gente conseguisse ter palestras e etc., de um modo que complementasse a nossa formação. Mas um pouco antes, né, da pandemia, eu me envolvi ali com projetos de extensão que eram presenciais, né, principalmente devido à minha formação ser em enfermagem. Eu me envolvi com projetos na saúde coletiva, principalmente, né. Então eu ia para a praça, ia em comunidades, a gente fazia uma divulgação científica, por assim dizer, né, a respeito de doenças, a respeito de prevenção de doenças, comunicados sobre, por exemplo, épocas que são relacionadas a vírus respiratórios, ou então os que são transmissíveis pela água. Então a gente sempre fazia esse trabalho de divulgação, e para isso a gente tinha que estudar bastante antes, né, então já tinha esse impulso da gente sempre pegar ali a literatura e começar a revisar as coisas, às vezes revisar alguns artigos, para poder se manter atualizado sobre os temas e sobre os tratamentos atuais, sempre, né, construindo esses tijolinhos. Durante também a graduação, eu fui monitor de disciplinas, né, como o Marcos também teve essa experiência, né, eu fui monitor de disciplinas como anatomia, fisiologia humana, fui monitor de bioquímica, enfim, fui pegando tudo ali que pudesse agregar para a minha formação de algum modo, porque no início da graduação eu já tinha em mente que eu queria seguir um pouco para a área acadêmica, porque eu não tinha tanta afinidade assim com a área de assistência. Embora eu conseguisse desempenhar bem ali na assistência, eu não tinha tanto interesse assim. Meu interesse era mais ir para a academia e desenvolver pesquisa. Daí surgiu a época do TCC, né? Que a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, geralmente na enfermagem, pelo menos na instituição que eu estava, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma professora lá que ela tinha um projeto que era o projeto de mestrado dela que ela não havia concluído. E ela migrou para um outro e ficou esse projeto sobrando. E aí ela passou para mim esse projeto com algumas alterações devido ao curto tempo. E aí eu acabei realizando o meu TCC em campo, né, num hospital aqui em Belo Horizonte, aonde eu observava dos dialisadores, né, que são equipamentos que pacientes que fazem diálise renal utilizam. A gente observava se o momento da lavagem daquele dialisador, que ele é o filtro dele no caso, né, que ele é lavado para ser reutilizado, porque ele é muito caro e ele pode ser lavado, se o momento em que se lava, ou seja, uma ordem relacionada ao paciente, se isso interferiria na coagulação sanguínea, de modo que aquele sistema, né, ele é uma membrana externa, então era comum que quando o sangue passa por dentro desse filtro, sejam liberados algumas substâncias que vão ocasionar, por fim, uma coagulação sanguínea. E o sangue pode coagular naquele sistema, e aí pode comprometer o uso daquele aparelho, né? Então a gente observava de forma simples se ao rearranjar os pacientes, né, nas lavagens, ou seja, aqueles pacientes que tinham uns episódios de coagulação maior do que outros, se a gente lavasse o dialisador primeiro, se a gente reduziria essa capacidade de coagulação, né, esse evento de coagulação. E o que a gente tinha observado é que, de fato, tinha reduzido, né, e, assim, por um gesto simples, que era só trocar o momento da lavagem, né? E esse TCC em campo, ele me permitiu ter um primeiro contato com pesquisa, né? Como vocês vão observar, eu não fiz iniciação científica, mas a minha pequena experiência com pesquisa tinha começado ali.
no trabalho de conclusão de curso, que foi essa pesquisa em campo, né? Daí, Elis, você pode passar só um slidezinho que tem uma animação? Obrigado. Eu recorri a uma professora egressa aqui do programa, que é a professora Nayara Aquino, que ela me deu aula de farmacologia durante o curso, e ela foi professora do professor, ó, ela foi aluna do professor Rafael Chafka, aqui do nosso laboratório mesmo. E ela me indicou o programa. E aí eu fui atrás das redes sociais do programa, fui olhando outras pessoas que eu já conhecia que faziam aqui, e certo dia eu vi o e-mail da professora Maristela lá e decidi mandar o e-mail porque ia ter a prova. E aí eu entrei em contato, a gente não se conhecia, foi muito bacana, assim, eu até hoje falei assim, pô, que legal, a professora não me conhece, eu sou de fora. Eu tinha esse estigma na cabeça, né, de que por eu ser de fora, a chance de eu conseguir só entrar em contato já era muito baixa, e aí foi tudo totalmente diferente do que eu esperava, né? Eu entrei em contato com ela, nós trocamos uns e-mails, aí ela me orientou, olha, faz a prova, o resultado da prova sendo positivo ou não, você vem aqui e a gente conversa, porque se não fosse, né, eu poderia fazer outra posteriormente, e deu tudo certo. Eu fiz a prova, vim aqui, conversei com ela, foi bom demais. No primeiro dia que eu cheguei aqui, teve até pizza, vocês não acreditam, foi um negócio legal. E aí, assim, teve uma baita recepção, e aí eu comecei a desenvolver a minha pesquisa no mestrado, né? E aí essa ponte entre a graduação para o mestrado, ela eu não vou dizer que ela ocorreu de forma muito simples, porque eu não tinha conhecimento prévio. Mas se eu tivesse conhecimento prévio antes das coisas que eu deveria fazer, que seria uma coisa bem simples, que é só vir procurar o professor, né? Se você conseguir, né? Ter contato com ele e tudo mais, mas pode vir, bater na porta, às vezes você conversa com algum aluno, como tem os alunos aqui do curso de verão, você pode conversar com o aluno e o aluno pode fazer essa ponte com o professor, ou até mesmo você já chegar com o professor mesmo e conversar, porque, assim, pelo menos dos professores que eu tenho conhecimento aqui da fisiologia, é bem tranquilo. Você chega, conversa, explica o que que você quer fazer, se você dá uma lidinha ali antes sobre a linha de pesquisa do professor, o que ele faz, né, para ver se te encanta também a linha de pesquisa, né? Mas também vale a pena a experiência de experienciar essa linha de pesquisa, ver o que que você acha, adquirir ali as habilidades, né, que vão ajudar bastante. Olha, então, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre o processo de criação de liga acadêmica. Lá na universidade, eles tinham um regimento interno, né? Mas eu basicamente entrei com uma documentação com a própria universidade para poder instituir. Mas, se eu não me engano, existe um regimento municipal ou nacional, não sei, que são de ligas acadêmicas mais avançadas, por assim dizer, né? A nossa ali era uma liga acadêmica um pouco mais fechadinha, assim, tipo, não fechada, né? Mas pequena, que era dinâmica ali para as questões envolvendo a pandemia. Mas aí, especificamente, eu não vou saber te dizer, tá bem? Aí, durante o meu mestrado, né, só retornando, durante o meu mestrado, eu desenvolvi pesquisa com o objetivo de compreender se um canal, que é o canal TRPV1, qual era o papel dele na termogênese, né, ou seja, na geração de calor por um tecido, né, que é o tecido adiposo marrom, e qual era a função desse canal frente a um desafio térmico. Né? A gente ainda não publicou o trabalho, então fica meio complicado de explicar tudo, né? Mas nós tivemos uns resultados bem interessantes e aí em breve aí, vamos estar publicando. Só que eu acho que o que me ajudou bastante aqui durante o mestrado foi justamente o envolvimento com atividades anexas, né? Então, eu me envolvi com projetos de extensão, principalmente o Science School, que é chefiado pela professora Silvia e pela professora Renata aqui no programa, e com o curso de verão também, né? Eu coloquei ele aqui como um projeto de extensão, que foi o curso de verão de 2025, foi do ano passado. Eu entrei também como representante discente, né, no colegiado, porque eu queria me envolver com as questões que regem a pós-graduação, né, de modo a entender o que está acontecendo, o que está sendo votado, quais são as relações que invisíveis, assim, que a gente não vê geralmente como aluno, né? Então você vai lá, se envolve, conhece mais os professores, outros professores de
laboratórios, né? Tipo, você vai lá, descobre as coisas, tipo, descobrir no sentido de, tipo, você sabe, por exemplo, se quando chega uma verba, o que está sendo comprado, às vezes um equipamento que vai ser multiusuário, onde que vai instalar, como que vai fazer. É um pouco burocrático às vezes, mas é bem bacana de participar, porque tem coisas ali que são importantes para os discentes, que são discutidas nas reuniões do colegiado, né? E tem os representantes discentes que os alunos podem procurar também, né? E também a participação para elaborar, né, organizar os eventos científicos, principalmente, né, o curso de verão e o curso de inverno que tiveram aqui, mas o de maior de número de participantes, né, que a gente tem aqui no programa é a FESBinha, né, que é tipo o evento da FESB, só que nosso aqui do departamento, né, da pós-graduação, na verdade, e é muito bacana, porque você pensa coisas que vão ser faladas, então você tem essa atividade de elaborar os tópicos, igual no curso de verão, né? Então, foram atividades bem bacanas de desenvolver aqui, que você vai se envolvendo com a pós-graduação e você vai vendo que são coisas importantes a serem construídas, né? Não só para por uma ótica de currículo, às vezes que você precisa, né, sempre estar ali melhorando, aprimorando o currículo, mas também porque você precisa, às vezes, né, se envolver com outras coisas para poder ampliar os seus horizontes também, para saber se você vai querer posteriormente querer seguir na carreira acadêmica como professor, ou então se você vai querer só mexer com parte de bancada, né, com a residência pós-doutoral, ou se você vai também para outras áreas, né, com o que você aprendeu na academia. E agora ingressei no doutorado e sigo na representação discente, né, de atividade anexa. No momento, eu sigo na representação discente como membro de outras comissões e também sigo no colegiado, né? E aí no doutorado agora eu mexo com outro projeto, né, que é envolvendo os relógios biológicos e o diabetes mellitus do tipo 2, né, que é uma linha de pesquisa importante aqui no nosso laboratório, né? Então, assim, eu não fiz muitos slides como os meninos, né? Como o Marcos fez um slide bonito, bacana, cheio de coisa aí. Como eu disse mais cedo, né? Minhas fotos do período da faculdade não dão para usar, porque são fotos com meus amigos, assim, que a gente só tava zoando essas coisas, então não tem como, né? Eu não tirava foto na época, não era muito fotogênico. Mas, enfim, o que eu espero ter contribuído, né, de algum modo, né, com as minhas experiências aqui. Não foi tanto, ainda tem muito chão pela frente, né, mas foi uma honra, né, estar participando com vocês, explicando um pouquinho do que eu faço e do que eu fiz, tá bem? Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou chamar a Laura agora e aí depois a gente passa para o bate-papo. Eu vou compartilhar o da Laura aqui. Ah, beleza. Obrigada. Obrigada, Gabi. Nada. É, tá aparecendo. Tá carregando. Ainda não apareceu, não. Agora Não, apareceu. não tá na tela cheia. É, Agora tá. Certinho. Obrigada. Então, bom dia. Meu nome é Laura. Eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação do FISPAR. E hoje eu vou apresentar, né, contando um pouco mais sobre a minha trajetória. Então, meu slide é: seu caminho pode estar mais perto do que você imagina. Pode passar, por favor. Então, para contar um pouco mais sobre mim, eu sou médica veterinária. Eu entrei no UniBH em 2017 e eu formei em 2022. Eu nunca fiz iniciação científica, porque pelo menos no meu curso na UniBH, ele estava focado em treinar a gente para clinicar. Então, essa parte de carreira acadêmica, a gente nunca teve nenhuma orientação, nem os professores não incentivavam, então não tinha nada sobre isso. E eu atualmente eu sou mestranda do PPG FISFAR. Pode passar, por favor. Então, vou falar um pouco sobre minha trajetória. Durante a minha graduação, eu participei de diversos grupos de estudo. Eu participava dos congressos, né, que tinham do próprio UniBH, em que eu escrevia revisões de literatura, que eram publicadas nos anais, né, do UniBH.
Eu participei de estágios voluntários em clínicas, eu também acompanhei uma anestesista volante, em que nós chegamos a fazer campanhas, né, de castração em cidades como Brumadinho, etc. Eu também participei de plantões no hospital da universidade, que eu fazia plantões voluntários, e eu também dei monitoria em fisiologia para os alunos da universidade. Pode passar, por favor. Só que o meu objetivo, o meu desejo era seguir carreira acadêmica. Só que como eu disse, não tinha um enfoque disso na UniBH, pelo menos no meu curso, eu não sabia por onde começar. E aí o que eu pensei? Pode passar, por favor. Eu achava que para eu seguir carreira acadêmica seria necessário eu ter algum curso dentro da UFMG. E aí, com isso em mente, eu fiz vestibular, passei, me matriculei e cursei durante 2 anos o curso de Química Tecnológica aqui na UFMG. Só que eu não me adaptei bem ao curso, eu não gostei, assim, a parte da química eu adorava, agora física, cálculo, isso aí não era muito a minha área, não. E aí, eu decidi tomar coragem, pode passar o slide, por favor. Eu decidi tomar coragem e fazer a prova para o PPG FISPAR com o currículo que eu construí ao longo da minha graduação no UniBH. E graças a Deus eu fui aprovada, eu passei na prova, e aí com isso eu resolvi caminhar para o próximo passo, pode passar, que foi conhecer um pouco mais sobre os professores do programa. Através do site do PPG, eu encontrei o professor Diogo Perucchetti, que é um pesquisador assim que o currículo dele é incrível, se vocês tiverem um tempo depois para ler um pouco sobre ele. Assim, além dele ser uma ótima pessoa, ele é fera. E aí eu entrei em contato com ele através do e-mail, e aí ele já combinou uma reunião, ele me recebeu de braços abertos. Na primeira reunião, nós já estávamos conversando sobre o possível projeto que eu poderia fazer, a gente já estava organizando as coisas. E ele aceitou ser meu orientador, e assim, foi muito positivo. Pode passar, por favor. E eu vou falar um pouco sobre o meu projeto. Eu estudo sobre diabetes tipo 2, sobre o efeito de bloquear o receptor AT1 da angiotensina 2, de forma que eu induza a obesidade em camundongos machos, através da dieta HSB, que é uma dieta rica em açúcar e manteiga. E aí eu utilizo losartano na dose de 30 miligramas por quilo por dia, e aí eu inicio o tratamento do losartano com os animais com 8 semanas de dieta. E aí eu avalio quais são os efeitos desse bloqueio desse receptor da angiotensina 2 no rim. E aí eu comparo, né, o rim dos animais doentes e o rim dos animais tratados com o losartano. Pode passar, por favor. Por enquanto, eu tive alguns resultados e eu vi que o índice de adiposidade entre os animais da dieta controle e dos animais da dieta HSB, assim como o índice de Lee, tiveram algumas diferenças. Nós fizemos o teste de tolerância à glicose e a gente viu que os animais tiveram uma glicose elevada, porém não houve uma diferença muito significante entre os grupos. Nós também avaliamos a pressão sistólica e diastólica através da pleximografia de cauda e não houve uma diferença significativa nem no início, no meio, no final do protocolo. Porém, com relação aos fatores que dizem a função renal, de fato, nós vimos que o fluxo urinário, o balanço hídrico, eles apresentaram-se diminuídos nos animais HSB, mas quando a gente utiliza o bloqueador do receptor AT1, a gente consegue aumentar. O clearance de creatinina, ele apresentou-se elevado nos animais HSB e diminuído nos animais HSB tratados com losartano. A gama-GT, que é uma proteína que é encontrada nas células de borda em escova do túbulo proximal, que são indicativos de lesão do túbulo proximal, apresentou-se aumentada nos animais HSB e houve uma redução nos animais HSB mais loss, e o mesmo foi encontrado com relação à proteína, que não deveria ser encontrado na urina, mas apresentou-se aumentada nos animais HSB. Pode passar. Então, o que eu queria trazer de mensagem para vocês hoje é que as conquistas podem parecer pequenas, mas o importante é o tanto de esforço que a gente precisa fazer. Então, essa primeira imagem aqui é o primeiro seminário
que eu fiz no laboratório e foi de extrema relevância para mim, porque eu tenho bastante dificuldade de falar em público, e esse foi a primeira vez que eu peguei um artigo robusto, de fato, para estudar, e eu consegui apresentar ele no seminário de laboratório. Então, foi uma conquista, assim, grande para mim. Aqui foi na FESB, na FESBinha, aqui foi na FESB. Como vocês podem ver, assim como eu evoluí ao longo do processo, eu também ganhei uns quilinhos, acontece. Eu também participei do Vasativo Peptides e da FESBinha. Então, assim, superar desafios, por mais que pareçam ser pequenos, é mais um passo para você atingir o objetivo. Então, tem a escadinha. Cada desafio que você vai superando é um dia mais próximo que você está do seu objetivo. Pode passar, por favor. Então, meu conselho é participar das atividades da sua universidade, procurar oportunidades na UFMG, que sempre aparecem no Instagram, não se sentir menos merecedor porque você veio de uma faculdade particular e acreditar no seu potencial. Pode passar. Obrigada. Laura, muito obrigada, viu?